conversando com meu querido amigo, o grande governador da Bahia, Rui Costa. Governador, bom dia, como vai você, meu amigo? Bom dia, Mário. Bom dia a todos os amigos e amigas da Metrópole. É um prazer enorme estar aqui batendo um papo com você aqui, atualizando as informações da nossa Bahia. A correria continua grande. Pois é, Rui. Estamos no último ano do seu governo. Você ainda deve ter muito trabalho, não é? Faltam 9 meses, né? Isso é abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, uma gestação inteira. Você vai ainda produzir muitos filhotes bons para a nossa Bahia. Mas vamos embora conversar pela política. Eu soube que amanhã o nosso amigo comum, Luiz Inácio Lula da Silva, estará aí em Salvador. Tem alguma coisa especial, um comício, um pré-lançamento, uma pré-candidatura? Como é que está aí, Rui? Por favor. Ô, Mário, nesta quinta, às 15 horas, o presidente Lula vai estar em Salvador, ali naquela área do Etno, na Paralela, fazendo aí o lançamento da pré-candidatura de Jerônimo, governador, Otto Alencar, senador da República. Então, nós estaremos lá com o presidente Lula, e eu acho um momento muito importante, Mário, porque eu vi imagens ontem de Lula com os artistas no Rio de Janeiro. Então, o Lula, mais uma vez, se transformou na grande esperança do Brasil, na esperança do Brasil voltar a crescer, gerar emprego. O Brasil, infelizmente, está com mais de 14% de taxa de desemprego, a fome voltou, os preços dispararam, o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, dos alimentos, enfim. Então, o Lula se transformou nessa grande esperança para o Brasil de retomar a imagem do Brasil no exterior, retomar os investimentos e voltar a ter uma relação com os estados e municípios, eu diria, republicana, e deixando no passado do Brasil essa história de orçamento secreto, essa trambicagem que fizeram aí em nosso país. É engraçado o seguinte, não houve e continua havendo a tentativa da chamada terceira via. Mas desde que eu me entendo por gente, rapaz, eu sempre vejo a eleição se transformar num Bahia, num Bavi, Fla-Flu. E você vê possibilidade do crescimento ou do surgimento daqui até lá de uma terceira via significativa, Rui? Eu não acredito não, Mário, eu não acredito porque é preciso você ter emblema, é preciso ter conteúdo para isso se viabilizar. E, de fato, o Lula tem cada vez mais significado a possibilidade de unir o Brasil, de promover uma grande concertação, unidade nacional para reconstruir o Brasil. A palavra chama-se reconstrução. E por isso que eu acho que o Lula agiu correto ao colocar o Alckmin na sua vice, para sinalizar para o Brasil que esta tarefa é muito maior do que a tarefa de um partido político apenas ou de uma pessoa apenas. É preciso uma união dos brasileiros, é preciso unir empresários, produtores agrícolas, o agronegócio, a pequena agricultura familiar. O Brasil precisa se unir para voltar a crescer, voltar a gerar emprego, renda e sair dessa situação trágica que eles colocaram no nosso país. Então, eu acredito muito nesse emblema que hoje, e cada dia que passa, o presidente Lula representa a esperança para os jovens, esperança para os artistas e esperança para os pequenos empresários, comerciantes, que o Brasil volte a crescer, distribuir renda e melhore a vida de todos. O Lula mostrou, durante os 8 anos que governou, que ele, na verdade, promoveu um grande pacto nacional, né? Onde todos
melhoraram a sua vida. Os pobres, mais de 40 milhões de pessoas pobres saíram da pobreza. Foi o momento que os empresários mais cresceram os seus investimentos, que os lojistas mais venderam e, portanto, ele conseguiu promover essa união e, através da distribuição de renda, fez o país crescer e melhorar a vida das pessoas. É essa esperança que, na minha opinião, carrega hoje uma verdadeira onda em torno do Lula, e por isso eu não acredito na alternativa de outras vias, até porque, Mário, não se consolida nenhuma via apenas com a negação do outro, né? A terceira via tem tentado se viabilizar apenas com a negação do outro, sem um conteúdo, sem um programa de governo, sem uma proposta clara que a população entenda, apenas se apresentando como uma negação, nem um lado nem o outro. Isso é vazio. É preciso dizer o que quer do país, dizer o que vai fazer para tentar encantar as pessoas. E, portanto, não acredito nessa possibilidade e acho que o embate se dará, sim, entre o grupo do atual presidente, que na Bahia tem o entorno dos partidos de oposição aqui, e que às vezes tem vergonha, né, Mário, de se apresentar. Eles controlam todos os cargos na Bahia, controlam a Codevasf, Denox, Porto, utilizam os recursos do governo federal, ajudam o presidente da República a perseguir o Nordeste e a Bahia, mas se envergonham, não têm coragem de postar uma foto sua ao lado do presidente. Parece aquela relação de pessoas que têm amante, né? Só quer ficar junto no quarto que ninguém veja, não quer sair de mão dada no shopping porque tem vergonha do seu aliado nacional. Essa é a situação da nossa oposição, porque tem vergonha de assumir um relacionamento que tinha vergonha de assumir o relacionamento com o ex-presidente Temer e hoje tem vergonha de assumir o seu relacionamento com Bolsonaro. Qual a diferença? Eu estou conversando e nós estamos ligados aqui a todo o interior da Bahia, com mais de 30 emissoras retransmitindo através também do YouTube, quem está nos vendo. Rui, qual é a diferença que você vê nessa eleição 2022 e na eleição 2018, aonde prevaleceu um profundo sentimento antipetista? Eu diria, Mário, que a grande diferença é que aquela eleição ela foi motivada, promovida, estimulada eu diria, na corrente do que aconteceu no mundo inteiro e a partir da eleição americana, de difundir mentiras, as chamadas fake news, nos grupos de Zap, nas redes sociais, massificar isso com inteligência artificial, com computadores, para que todas as pessoas recebessem ao mesmo tempo no seu celular, no seu e-mail, na sua rede social aquela mensagem. E as pessoas começaram a ficar em dúvida o que era verdade e o que era mentira. E nessa dúvida eles fizeram um verdadeiro massacre de calúnias e de mentiras e de ódio, de propagação do ódio. Eu acabei de ler um livro, Mário, chamado A Morte da Verdade, que relata um pouco esse período onde, através dessa massificação de grupos de Zap, de internet, se tenta negar a realidade e se criar realidades virtuais. E isso termina embalando muitas pessoas sem saber o que é verdade e o que é mentira. Então, eu diria que em 2018, esse foi o carro-chefe da eleição, o ódio comandou a eleição. E, passado esse período, o povo, na minha opinião, acordou, percebeu as calúnias, as mentiras e viu o país afundar, piorar ainda mais. Se já estava o país estava muito mal no governo de Temer, só fez piorar. O desemprego aumentou, a inflação aumentou, disparou, passou de 2 dígitos, o desemprego disparou, está acima de 14%, a fome voltou, a pobreza aumentou muito no Brasil, o desespero das famílias, o número de pessoas que cometem suicídio aumentou. Mesmo em cidades mais ricas do país, você
vê hoje muita gente, muitas famílias nas ruas, embaixo de viaduto, em barracos, em barracas, inclusive improvisadas, enfim. Essa sensação de que o país está ladeira abaixo, ela é predominante no país e, por isso, o povo conta as horas, conta os dias. Eu diria que nós estamos em contagem regressiva, desejando que o país volte a sonhar, volte a construir uma relação de gerar emprego e melhorar a vida das pessoas. É isso que representa, essa é a grande diferença entre 2018 e hoje. E eu diria que os julgamentos, inclusive judiciais recentes, deixaram claro a grande armação que foi feita, infelizmente, contando com a participação direta de pessoas do sistema judicial, juízes, promotores, que ao invés de seguir o seu juramento da imparcialidade e da seriedade, resolveram vestir a camisa de partidos políticos, e isso foi ficando claro para o povo, né? O juiz que julga depois vira ministro e agora é candidato. O promotor que acusava tem uma elevação de patrimônio aí divulgada pela imprensa e agora vira também candidato. Ou seja, todo mundo que era do sistema judicial, todo mundo hoje está com camisa de partido, com filiação partidária e com candidatura colocada. Então, para quem tinha dúvida, hoje o cenário está mais claro para o povo de que o que eles fizeram foi militância política, partidária, e não foi absolutamente nada a ver com o que o país quer, com o que o mundo civilizado quer, que é um sistema judicial imparcial, sério, que não seguir por ideologias religiosas, políticas ou partidárias, ou mesmo por discriminação racial ou de qualquer outra natureza. O sistema judicial ele tem que ser imparcial, e por isso a simbologia da justiça é aquela mulher com olhos vendados. O olho vendado significa julgar sem olhar para quem está julgando, se é rico ou pobre, se é católico ou evangélico, se é do partido A, B ou C. O que interessa é olhar os fatos, as provas e julgar. E o povo ficou claro que o que eles fizeram foi perseguição, julgamento político partidário, e hoje todos eles assumem essa camisa dos partidos com os quais trabalharam na eleição de 2018. Rui, eu devo dizer a você, rapaz, que eu me sinto envergonhado de ter assistido a República de Curitiba, rapaz, fazer o que fez, embalado pela Rede Globo e por outra grande mídia, todas as grandes mídias nacionais, que transformaram Sérgio Moro no herói. Ele não podia ir em lugar nenhum. Ele viajava para o exterior, tinha que ir disfarçado de boné, escondidinho, porque senão era assediado por todo mundo. Por quê? Porque o povo brasileiro estava cansado de ver os grandes malfeitores do país passarem impunes. Agora, eles perderam a mão. O ponto, primeiro, dele ter aceitado ser ministro entre o primeiro e o segundo turno da eleição de Bolsonaro. Eu falei isso tudo quando eu entrevistei ele. Segundo, ele ter liberado uma parte da denúncia de Palocci no processo eleitoral, um assunto que não tinha nada a ver com o momento, e aquele PowerPoint do Dallagnol, que propôs, inclusive, criar uma fundação com 2 bilhões de recursos advindos de devolução da corrupção para ser administrado pelo Ministério Público de Curitiba, que não tem nenhuma atribuição para isso, para ensinar os brasileiros a não serem corruptos. Pelo amor de Deus, rapaz, isso é um escárnio, isso é um absurdo. Esse cidadão sai candidato a presidente, e eu vou dizer a você uma coisa, Rui. Muita gente, muitos políticos disseram: ele já passa Bolsonaro.
passou nada, está lá. Vocês já têm definido os partidos que estão com você, com Jerônimo, com Wagner, enfim, com a campanha aí do seu candidato? Sim, nós estamos avançando essa semana, continuaremos conversando, podemos ter novidade aí essa semana de anúncio de mais partidos, e acho importante eu acho que o jogo, viu, Mário, ficou mais claro aqui na Bahia, porque de um lado ficou de fato os partidos que estão abraçados com Bolsonaro, e isso ficou mais claro. O PL hoje, que é o partido Bolsonaro, está do lado de lá. O PP, que tem o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, o presidente da Câmara, que hoje, inclusive, se noticia que o Centrão volta a controlar a Petrobras. Eu vejo as matérias aqui em rede nacional falando que o novo presidente da Petrobras tem a relação direta com o Centrão. Então, eu acho que ficou mais claro a divisão para o povo entender. De um lado estão aqueles partidos ligados a Bolsonaro, ligados ao aumento da gasolina, ligados ao orçamento secreto, os partidos que aumentaram o desemprego, aumentaram a fome no Brasil, e do outro está a esperança do povo brasileiro, que é o presidente Lula. De um lado tem gente que tem vergonha de dizer que está abraçado com Bolsonaro, e do outro lado tem gente que tem orgulho de dizer que representa a esperança do Brasil, que está ao lado de Lula. Então, eu acho que isso ficou mais claro para o povo, e eu tenho repetido, Mário, que é importante que as pessoas, e eu vou percorrer a Bahia inteira esse ano para alertar o povo, para que a gente tenha clareza do debate político e eleitoral. O Brasil tem um formato diferente da eleição dos países, por exemplo, europeus, né? Na Europa, quando você escolhe, vota num projeto político para numa eleição nacional, presidente, você vota naquela concepção integralmente, né? Você vota para o Congresso, para o Parlamento e para os governos estaduais, senadores, tudo naquele bloco. Por quê? Porque eu diria que a democracia amadureceu e eles votam na concepção, no projeto. E para evitar o que aconteceu com a presidenta Dilma, que muita gente que se dizia amiga, que para ganhar a eleição de deputado ou de senador Brasil afora postou a foto com Dilma e depois deu um golpe na presidenta, mais uma vez isso corre risco de aparecer de pessoas. É o que a Bíblia, as citações bíblicas falam da pele de cordeiro, muita gente tentando se esconder, dizendo que não é adversário de Lula, que não vai criar problema para Lula, que vai ajudar Lula, tudo no sentido de enganar o povo e tentar obter o voto das pessoas que querem votar na mudança, querem votar no Lula. E nós vamos deixar isso mais claro, para que, eu tenho repetido, o Brasil precisa do Lula, a Bahia precisa do Lula e o Lula precisa da Bahia. Tem um papel fundamental nisso e nós vamos, nessa dobradinha de Jerônimo, com Lula e com Otto Alencar, garantir que a Bahia, e com a chapa de deputados federais e estaduais, a Bahia vai ajudar Lula e a Bahia não abandonará Lula e não vai fazer traição ao presidente Lula, votando uma chapa completa de governador, de senador, de deputado federal e estadual que possa ajudar o presidente. Porque isso faz uma diferença enorme, Mário. Eu faço questão de dizer ao povo, muita gente diz, mas não dá para trabalhar junto, governador. Dá quando a cabeça é de gente e o DNA é de gente civilizada. E aí, para quem tem dúvida, eu gosto sempre de relembrar que o metrô estava rodando e o povo não podia entrar na estação do metrô. Por quê? Porque eu tive que esperar 1 ano pelo alvará da obra para construir a passarela que dava acesso ao metrô. 1 ano, 12 meses. Ou seja, você atrasa uma obra pública, atrasa um benefício chegar à população,
porque a prioridade é fazer atuação política partidária e não beneficiar a população. Então, a Bahia não merece isso e a Bahia não merece ser prejudicada. O que a Bahia merece é ajudar o presidente e ser ajudada pelo presidente da República nos próximos 4 anos. Eu não tive esta oportunidade, trabalhei com 2 presidentes que não gostavam do Nordeste, não gostavam da Bahia, mas mesmo assim, Mário, eu chego no último ano muito orgulhoso, tenho um orgulho profundo do nosso povo, do povo baiano, do trabalho que nós fizemos, e a Bahia é, há 7 anos, o segundo estado do Brasil em investimento. Nós só estamos atrás do estado de São Paulo. Só na educação, ano passado, nós licitamos 3 bilhões de obras de novas escolas, requalificações. Só em Salvador, nós estamos executando de novas escolas mais de 200 milhões de reais, só na cidade de Salvador. Mais de 400 escolas na Bahia inteira estão tendo investimento nesse momento. Quase 150 novas escolas estão em construção. São 18 hospitais nesse período, incluindo o governo de Wagner e o nosso. Então, é um volume grande de investimento e eu sei que poderíamos fazer ainda mais se nós tivéssemos a ajuda do governo federal e, por isso, no próximo período, a minha convicção é que, com o presidente Lula, a Bahia poderá investir e melhorar a vida do povo ainda mais rápido, porque terá uma parceria aí, uma ajuda do governo federal. Agora, Rui, você reconhece que o adversário de Jerônimo, o ex-prefeito ACM Neto, é um candidato forte. As pesquisas têm colocado até aqui ele em primeiro lugar, não somente em Salvador e todo o estado da Bahia. Você admite que vai ser uma eleição apertada, uma eleição trabalhada, como, aliás, toda eleição, ou você acha que não? Ô, Mário, toda eleição é eleição difícil. Eu acho que, esse é um ensinamento, eu gosto de citar sempre os ensinamentos que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe dizia sempre que a humildade, ela dizia para os filhos, a humildade é sempre uma excelente companhia. Aonde você for, faça o que você fizer, nunca esqueça disso. A humildade é sempre uma excelente companhia. E, ao longo da minha vida, eu nunca esqueci isso. Quando eu comecei minha campanha em 2014, mas agora, no mês de março de 2014, eu tinha 2, 3, 4% no máximo. E meu adversário tinha 68%. 68%. Paulo Souto. Quando eu dizia que ia ganhar a eleição, eu sei que tinha muito jornalista, radialista que dava risada assim, como que você vai ganhar, Cabra? O Cabra está com 68%, você está com 4%. Eu disse, tem uma pequena diferença, 99% conhece ele e 90% ainda não me conhece. Na hora que me conhecer, vai gostar e vai votar. E assim foi. E nós ganhamos a eleição. Essa eleição, mais uma vez, essa história, na minha opinião, se repete. 99%, até pelo nome, Mário, porque só de escola estadual eram mais de 600 com o nome da família. E se eu incluir as escolas municipais, passam de 3 mil. Se eu incluir nome de rua, praça e por aí vai, são incontáveis números. Então, é um nome que as pessoas começam a escrever desde os 3, 4 anos de idade, da escola, da rua, da praça. Então, é um nome amplamente conhecido, mas eu tenho a convicção de que o Jerônimo vai crescer, como eu cresci em 2014, e nós vamos ganhar a eleição, porque nós vamos fazer o apelo e o convencimento ao povo da necessidade dessa parceria da Bahia com o Lula, do Lula com a Bahia, e de um jovem que veio da cidade do interior, Aiquara, uma cidade pequena, que cresceu, viveu em Jiquié, o Jerônimo de Jiquié, o Jerônimo de Jiquiriçá, o Jerônimo do interior da Bahia, o Jerônimo de Feira de Santana, que trabalha lá, e eu tenho certeza que chegou a vez do interior da Bahia voltar a sentar na cadeira de governador e continuar as ações em Salvador, mas eu diria
de um olhar mais carinhoso, mais afetuoso, de alguém que nasceu numa cidade pequena para governar o nosso Estado numa parceria com o Lula e ajudar a retomar o emprego, a construção de casas, Mário, que eles acabaram com Minha Casa Minha Vida, voltou a ter gente, e eu converso com as pessoas, o desespero das pessoas precisando de ter casa. Durante o meu governo, eu tive que montar programa com recursos próprios para construção de casa. Agora mesmo, estamos construindo aí quase 5 mil casas para as pessoas que perderam suas casas na enchente. Isso, no passado, era construído pelo governo federal. E agora o Estado tem que arcar. E, por isso, eu tenho uma convicção de que a Bahia vai dar a sua contribuição para o Brasil crescer, para o Brasil gerar emprego, para o Brasil voltar a construir casa, a ofertar universidade para as pessoas pobres. Então, eu tenho plena convicção disso. E nós vamos mostrar quem é quem, Mário, porque as pessoas tentam se esconder de forma dissimulada ou de forma envergonhada de dizer quais são as suas relações políticas e dizer a quem está aliado. Eu fico impressionado como as pessoas vão no rádio, vão na televisão, dão entrevista e elas não assumem ou tentam esconder do povo que elas controlam todos os cargos federais, que elas ajudaram o Bolsonaro a aprovar todos os projetos que levaram o Brasil a essa situação, que elas foram contra que os pobres entrassem na universidade, votando contra as cotas. Enfim, elas tentam esconder tudo o que eles fizeram para o Brasil estar nessa situação, mas nós vamos deixar, eu diria, isso claro para o povo, separando o joio do trigo, e eu tenho uma confiança absoluta. E as pesquisas já dizem isso, viu, Mário? Quando a gente faz a pesquisa e vincula o Jerônimo com o nosso apoio e com o apoio do presidente Lula, ele praticamente já empata com o outro candidato. E pode escrever o que eu estou dizendo, quando chegar em maio, a pesquisa, quando fizer essa vinculação, ele já vai estar na frente. Pode anotar aí, eu estou falando aqui ao vivo, os blogs, rádios do interior, as pessoas podem anotar. Nós estamos em final de março, pode anotar, em maio, quando fizer a pesquisa e vincular o nome de Jerônimo ao nosso apoio e ao nome do Lula, ele já vai estar na frente nas pesquisas, eu não tenho dúvida disso. Pode escrever como 12 e 2 são 4, porque o povo está convencido. Chega dessa gente que arrebentou a produção de combustível no país para o povo pagar quase R$10. Chega dessa gente que provocou fome, chega dessa gente do orçamento secreto que está movimentando 20 bilhões de reais em proveito próprio. As creches, Mário, e escolas estão todas abandonadas, paralisadas, sem concluir. É um governo tão ruim e um agente tão insensível que mesmo eu dizendo ao prefeito, tem creche que está parada 3, 4, 5 anos. Eu digo, prefeito, peça o distrato ao Ministério da Educação que eu coloco os recursos para concluir essa creche para atender logo as crianças. Aí o prefeito vai no Ministério da Educação e eles nem dão o dinheiro e nem cancelam o contrato para o Estado poder ajudar. Ou seja, nem trabalha e nem deixa os outros trabalhar. Aliás, falar em Ministério da Educação é mais uma vergonha, né? Ah, sim, eu ia até perguntar a você sobre isso. Você imagine, barra de ouro para pastor, para liberar a obra. É por isso que os prefeitos da Bahia estão tendo dificuldade de conseguir terminar as escolas e as creches. É porque essa turma do Bolsonaro, infelizmente, transformou o país nisso. Você imagine o Ministério da Educação, para liberar recurso para a creche e para a escola, tem que dar barra de ouro no Ministério a pastor para poder conseguir uma escola ou recurso para a creche. E, além disso, Mário, a enganação, é por isso que eu estou dizendo, essa turma do Centrão, essa turma que hoje controla o Congresso Nacional, está destruindo o nosso país. Mesmo onde ele, por exemplo, liberou escola o ano passado, sabe o que é que eles estão fazendo, Mário? Um crime. E eu vou, inclusive, fazer uma denúncia, uma provocação ao Tribunal de Contas da União. Libera uma escola, por exemplo, a construção de uma escola de 6 milhões.
novembro, dezembro, outubro. Sabe quanto é que botaram no orçamento para essa escola esse ano? 600 mil. Ou seja, 10% do valor. Você que está nos assistindo aí, raciocine comigo. Se em cada ano ele vai botar 10% do valor da obra, uma escola vai ser concluída em quantos anos? 10 anos. Então, tem como concluir uma escola, alguma empresa ganhar uma licitação e levar 10 anos executando a obra? Ou seja, vai ter 600 mil esse ano, contrata os funcionários para fazer a obra, quando chegar no terceiro mês, acabou o dinheiro. Faz o quê? Demite todo mundo da obra e vamos esperar ano que vem para contratar todo mundo de novo. O custo dessa obra, como é que viabiliza o custo? Você contrata, demite, contrata, demite. O material que comprou fica lá abandonado, a chuva leva, o tempo estraga. Então, é isso que eles estão fazendo com o nosso país. Virou uma esculhambação, a palavra é essa, uma esculhambação completa, e tudo bancado por essa turma do Centrão e por essa turma do Bolsonaro, na Bahia e no Brasil. É isso que nós vamos explicar ao povo. Quando você está aí numa cidade do interior e vê uma escola parada, vê uma creche parada, saiba por que é. É porque a turma do Centrão, que controla o governo federal, infelizmente, agora, eu nunca vi uma história dessa, né? Pedir barra de ouro para poder liberar a escola ou para liberar uma creche para as crianças poderem estudar. É por isso que os prefeitos estão tantas creches paralisadas. Ontem eu atendi vários prefeitos e eles diziam assim: governador, isso não é só aí no Ministério da Educação, não. São vários ministérios que as propostas são absurdas de como ter acesso a recursos federais. É por isso que o povo está com saudade daquela época que o Lula, a Dilma criaram, por exemplo, o Brasil Carinhoso, que ofereceu 6 mil creches para o Brasil e disse assim: os prefeitos que quiserem se inscrevam na internet para ter acesso. Tem tantas escolas, se inscrevam na internet. Era o PAC da educação, era o PAC da saúde pública, então não tinha essa chantagem com prefeitos e prefeitas, seja chantagem política, seja chantagem econômica, para ter acesso à creche, à escola, a posto de saúde, para construir em cada cidade do Brasil. Rui, durante a pandemia, você, como governador, e Neto, como prefeito, foram um exemplo para o Brasil todo. Você sabe disso, que eu ressaltei isso várias vezes. Conversei com fora os cientistas brasileiros fora da Bahia, doutora Margarete Dal, como Drauzio Varela e tantas outras pessoas que elogiaram essa atitude republicana, decente, que não aconteceu em outros estados. Naquele momento, para salvar vidas, vocês esqueceram de disputas políticas. Na hora da eleição municipal, vocês votaram, você com seu candidato, ele com o dele, e etc. Voltou tudo ao normal da política, digamos assim. Mas eu acho que isso mostrou à população brasileira que é possível, em nome de um bem maior, pessoas de diferentes posições se juntarem para resolver esse problema. E daí vem a pergunta que eu vou fazer. Você acha que Lula, em sendo eleito, ele terá apoio do Congresso Nacional? Aliás, permito uma opinião pessoal, eu nunca vi um pior Congresso Nacional do que esse que está aí. Nunca. Nunca. E olhe que eu estou com 78 anos de idade, já vivi um bocado. Nunca. Eu fico alarmado com a forma absolutamente desavergonhada que o Congresso Nacional age. E vejo, inclusive, que com essa abertura de mudanças de partido, os partidos ligados ao Centrão e a Bolsonaro têm hoje mais deputados do que os partidos ligados a Lula.
Você acha que Lula, ganhando a eleição, ele terá condições de governar com esse Congresso que está aí? Mário, primeiro eu quero concordar integralmente com sua avaliação do Congresso Nacional. Eu também não me lembro de ter, na história do Brasil, um Congresso Nacional, uma Câmara dos Deputados com essa qualidade. É muito ruim. E eu quero dizer claramente ao povo da Bahia, a miséria que o povo está sofrendo no Brasil, o desemprego, a inflação, a responsabilidade não é só do presidente da República, é também desse Congresso Nacional. Quando cria 20 bilhões de um orçamento secreto e manipula 20 bilhões de reais para proveito próprio dos parlamentares, sem ter vínculo nenhum com a vida concreta, com as necessidades do país, e outras votações que se fizeram, se afundou o Brasil nesse caos que nós estamos. Então, é preciso, Mário, que as pessoas tenham consciência, e o Lula, tenho conversado com ele, disse que vai repetir, e eu também vou, todos os dias até outubro, a necessidade do Brasil votar casado. Para aqueles que acreditam que o Brasil precisa voltar a gerar emprego, a construir casa, a construir escolas, a melhorar a vida do povo, é preciso votar no presidente da República, nos deputados federais, nos governadores e nos senadores. E aqueles que acham que está tudo bom, também votem do lado de lá, votem no presidente atual, votem no governador que é aliado dele, votem nos deputados e senadores aliados dele. Eu acho que o voto precisa, é o que está na Bíblia, separar o joio do trigo, porque é péssimo para o país se aqueles que querem mudança votam no presidente e votem um deputado e um governador que é contra o presidente. É como eu sofri aqui, você se referiu à época da saúde, eu quero dizer que isso só aconteceu porque quem era o governador sou eu, e porque o meu DNA é da favela da liberdade, é de ajudar todas as pessoas. E quando a gente precisava, quando a situação era inversa, precisava de um documento da prefeitura como alvará para construir a passarela, eu demorei 1 ano esperando o alvará. Então, a Bahia não tem 1 ano para esperar uma obra do Lula. A Bahia não pode levar 1 ano para receber uma casa do presidente Lula, para receber uma ação de água, de investimento do presidente Lula. Então, eu quero deixar isso claro para a população, que é preciso que o povo se conscientize. Quem acha que está tudo bom, que a gasolina está barata, que a comida está barata, que tem emprego para todo mundo, vota no presidente, vota no senador, no governador deles, vota nos deputados deles. Quem acha que o Brasil não está bem, que o Brasil, os preços estão absurdos, que precisa de casa para morar, precisa de trabalho, precisa de emprego, essas pessoas votem, por favor, é o que eu vou pedir durante a campanha, na mudança, e é preciso que o Brasil tome essa consciência, porque senão nós vamos viver mais um dilema, ou seja, você vota no presidente e tem um Congresso que vai querer manter orçamento secreto, vai querer manter a chantagem nas negociações, vai querer manter o toma lá da cá, do centrão. Então, é preciso que o povo tome consciência de que é preciso fazer escolhas. E a escolha tem que ser fechada, como é votar na Alemanha, votar na Suíça, votar na Espanha, você vota de cabo a rabo naquele projeto e quem ganhar, ganhou e governa o país. Você não pode ter uma situação onde você não consegue governar o Brasil porque você elege o presidente e vota no deputado contra, elege o presidente e vota no governador contra. Aí você cria uma instabilidade política enorme e o país fica paralisado. É engraçado, o sistema político francês eu acho extraordinário num aspecto. Você vota primeiro no presidente e depois, em outra eleição, você vota no Congresso. Então, você permite que a população diz, bom, eu escolhi esse presidente, ele vai precisar do Congresso, vamos dar maioria a ele no Congresso, que ele pode perder se não for bom, ou aumentar se for bom.
Mas o fato disso, isso me preocupa muito, Rui, porque realmente, rapaz, eu nunca vi um lixo como esse Congresso Nacional. E na maior hipocrisia, cara de pau. Outro dia teve uma manifestação na porta do feito Caetano Veloso, não sei quantos artistas, uma multidão na porta do Congresso Nacional, estava lá seu Arthur Lira colocando em urgência um projeto que ia exatamente contra tudo aquilo que tinha sido pedido por uma parte significativa da população na praça, como se não tivesse nada acontecido. E o próprio Arthur Lira disse, não, olha, se for Bolsonaro eleito, ótimo, se for Lula eleito, ótimo, eu vou me dar bem com todos eles, porque eles dependem da gente, já pensa em continuar. Então, vai ser, qualquer que seja o resultado, qualquer não, porque se pensar na continuação do presidente do Brasil, nós estaremos definitivamente afundados. Agora, você sabe que vai ser de qualquer jeito, mas você está acostumado. Eu estava vendo aí que você já visitou fez 800 viagens no interior da Bahia, é verdade? Isso, Mário, ultrapassamos 800 viagens ao interior da Bahia, e isso com 2 anos de pandemia, onde eu tive que reduzir muito o volume de eventos no interior, e nós já passamos de 800. Mas eu vou recuperar esses 2 anos de pandemia, e até dezembro a minha meta é bater 1.000 viagens ao interior. Então, sem contar as viagens políticas e eleitorais, porque aí nessas 800 viagens não estão contadas nenhuma viagem da eleição, por exemplo, em 2018, que eu fui candidato à reeleição, então nem em 2014. Nós estamos contando apenas as viagens oficiais, a viagem de trabalho ao interior da Bahia, já passamos de 800, e eu vou me colocar esse desafio de até o final do ano bater aí 1.000 viagens ao interior oficiais, sem contar as viagens que eu farei para fazer campanha para o nosso candidato. Até outubro nós vamos fazer algumas viagens para fazer a campanha, mas eu vou ter muita obra para inaugurar, Mário, de escolas, de unidade de saúde. Inaugurei estou aqui ao lado, está ao meu lado aqui a minha queridíssima esposa, Dona Aline, que está muito feliz, porque inaugurou em Jiquié um hospital belíssimo, um hospital da criança. Infantil, eu vi, rapaz, um castelo bonito, rapaz. Bonito, não foi mais. Eu confesso, Mário, que eu me emocionei. Ela, na hora que chegou na frente do hospital, ela chorou, porque ela, a primeira vez que me apresentou a ideia, e a ideia foi dela, a concepção, a ideia de ter um castelo. A primeira vez que ela me apresentou, confesso que eu tomei um susto. Eu disse, mas aqui vai ser o hospital? Ela disse, sim, imagine a criança que chega aqui com febre, com dor, para fazer um procedimento. Na hora que ela vê a imagem do castelo, isso vai amenizar a dor dela, ela vai se sentir entrando num castelo. E eu comprei a ideia, acreditei, mas confesso que eu não tinha internalizado essa concepção. E na véspera, Mário, na véspera da inauguração, minha filha, como ela gosta que eu diga, nasceu primeiro, ela não gosta que chamam de filha mais velha, ela gosta da filha que nasceu primeiro, ela já tem uma netinha, me deu uma netinha, e a neta vai completar aí 3 anos, e ela estava olhando, minha filha, estava olhando no meu Instagram a foto, o vídeo do hospital. Aí a netinha encostou, olhou, o que é isso, mamãe? Aí disse, olha, aqui é o hospital que o vovô fez para as crianças que ficaram em Dodói, lá no interior da Bahia. E a Juju, que é minha neta, ficou olhando a foto e disse, ô mãe, quando o Juju ficar doente, não leve mais para aquele hospital não feio, me leve para esse hospital aí, que eu quero ir para o Castelinho quando ficar Dodói. Aí foi que caiu definitivamente minha ficha de que minha esposa Aline estava coberta de razão, de que você ameniza a cabeça da criancinha quando ela olha para aquilo,
E lá dentro, Mário, é toda uma concepção de castelo, de brinquedo. Por exemplo, o carrinho que vai levar a criança para o centro cirúrgico é um carrinho elétrico que ele sai pilotando nos corredores. Se ele tiver, evidente, em condições de ir pilotando, a criança vai pilotando, senão ele entra no carrinho e tem um controle remoto. Então, ou seja, é todo pensado sob uma forma lúdica de tentar quebrar a ansiedade, diminuir a dor, diminuir o sofrimento da criança lá dentro. Então, um negócio muito bonito, esteticamente e funcionalmente também. E nós ainda temos mais uma etapa lá do Prado Valadares e Jequié para inaugurar. Então, é um dos 3 maiores hospitais hoje da Bahia, um grande investimento para a região de Jequié. São 18 hospitais nesses anos, contando aí o governo de Wagner com o nosso, 26 policlínicas. É uma grande revolução na saúde pública da Bahia, temos orgulho de dizer isso, mas o ritmo é acelerado, viu? É acelerado porque eu tento aproveitar cada dia que o povo me deu como governador para fazer mais e mais. E ontem, em Salvador, nós fomos lá na obra do metrô, ali em Águas Claras, Mário. Quero lhe convidar aí, quando você, final do ano, para a gente ir junto lá na nova rodoviária. Ficou muito bonito o projeto. Já iniciou a obra, a fundação já está sendo feita da nova rodoviária. A estação do metrô, o terminal de integração de ônibus e também o sistema viário. Nós vamos encerrar aqui aquele engarrafamento que o povo, quando chega do interior, que vai para Cajazeiras, tem ali naquela região do viaduto de Águas Claras. Quem vai para o subúrbio, quem vai para Cajazeiras, às vezes fica 1 hora ali travado naquele engarrafamento. Nós estamos botando ali quase 100 milhões de reais de obra para poder viabilizar que o povo que vem do interior nos ônibus para a capital, ou o povo que vai para a capital, não precise mais entrar em Salvador, a rodoviária vai ficar ali em Águas Claras, e o sistema viário para não atrasar a vida de ninguém. E, ao todo, ontem, era 1 bilhão e 400 milhões de obra ali executado naquela região ali, mais 5 quilômetros de metrô, mais rodoviária, mais 29 de março. Então, é uma transformação na infraestrutura da Bahia, graças a Deus. Inauguramos recentemente a ponte lá de Barra, do oeste da Bahia, e agora estamos avançados na obra, uma obra tão sonhada aqui no sul do estado, a duplicação Ilhéus-Itabuna. A obra está ganhando rapidez, celeridade, e, se Deus quiser... Agora, Rui, me diga uma coisa, a saída de João Leão, o que é que ela representa eleitoralmente e qualquer outro aspecto que você veja nisso? Ele se diz traído. Ele deu uma entrevista a Geraldinho aí, eu estava aqui nos Estados Unidos, até entrei no meio da entrevista, no fim da entrevista, participei um pouco. Ele se diz traído, que não foi comunicado, que os outros partidos foram, que ele é quem fazia política, porque você não gosta de fazer política. Sim, enfim, me diga alguma coisa sobre isso aí. Ô, Mário, deixa eu lhe dizer, eu sou de umas pessoas que têm uma relação sentimental grande, eu sou muito emotivo, eu digo... Eu acho isso ótimo, viu? Eu sempre digo para as pessoas que a política ela é muito dura, ela é muito cruel se ela ficar só no âmbito da política. Com as pessoas eu tento ultrapassar o âmbito da política e ir para a relação pessoal, ir para a relação familiar, ir para a relação de afeto. E às vezes você se decepciona. No caso do nosso vice, o que ficou foi tristeza e decepção, porque eu tinha uma relação com ele muito afetuosa, carinhosa, e inexplicável isso, Mário. Eu cheguei a dizer a ele: ô, Leão, se você quer ser candidato a governador, eu acho legítimo. Acho legítimo que depois de 8 anos você diga: olha, eu sou um candidato melhor, eu acho que eu tenho uma chance eleitoral do que outro nome, eu sou candidato a governador. Eu disse a ele: para mim não tem problema nenhum, eu não considero isso ruim, eu acho que é legítimo de sua parte. Se você for para o segundo turno, eu lhe apoio. Agora, eu não considero legítimo, me desculpe, você está aos 45 minutos do segundo tempo
você mudar a camisa do time que você está vestido e passar para o time adversário. Isso eu não acho legítimo, não acho correto. E eu disse a ele, acho que não é bom para a sua vida, você que tem 76 anos, nesse auge da sua vida, não é bom. Mas eu acho, Mário, que teve também uma influência forte do Centrão, do ministro-chefe da Casa Civil, do Bolsonaro, que é, de fato, presidente de fato do PP no Brasil. Teve uma influência forte do presidente da Câmara, que é o líder que comanda, e também é o líder do Centrão na Câmara dos Deputados. Acho que eles torciam para que houvesse o rompimento, trabalharam pelo rompimento, e eu acho que prometeram muita coisa para estimular o rompimento. Acho que teve uma influência forte do Bolsonaro e do ministro de Bolsonaro, aliado com o nosso adversário. Todos eles, a informação que eu tenho é que o nosso adversário estava reunido lá com o Lira, em Brasília, e com o ministro de Bolsonaro particular isso. Ou seja, a situação é tão complicada, Amado, porque eles, inclusive, tramam eventualmente contra o próprio candidato que se reconhece como Bolsonaro aqui na Bahia, porque o outro tem vergonha de dizer que é. Mas eu acho que é página virada, olhar para frente. Eu vou continuar do meu jeito, viu, Mário? Apesar desta ou daquela decepção que a gente tem, tristeza, eu vou continuar apostando nas pessoas, vou continuar estabelecendo um laço pessoal e, graças a Deus, hoje eu posso, e agradeço a Deus, que eu diria que a quase totalidade dos prefeitos do PP não acompanharam o vice-governador, não acompanharam o partido, porque disseram, não vejo razão nisso. Não é um problema de forma, de uma entrevista que alguém deu que poderia motivar isso. E eu disse, qual é o motivo? É porque, eu disse a ele, se um amigo seu, um amigo íntimo, der uma entrevista e eventualmente não for feliz na entrevista, eu vou brigar com você por causa disso? Então não vejo sentido. O que eu vejo é que aconteceu tudo muito rápido, viu, Mário? Tão rápido que às vezes tem gente que me diz, e eu quero não acreditar, que estava tudo previamente combinado, aliançado, articulado com o partido nacionalmente, o Lira, o Ciro Nogueira, que é o presidente nacional. Mas eu acho que teve uma influência forte, mas isso para mim é página virada e a minha relação com os prefeitos é muito forte, inclusive pessoal. É isso que e eles sabem do que nós construímos na Bahia. Eles não querem mais voltar, Mário, ao tempo do grito, de ter o chefe, de ter alguém que se acha predestinado, porque é da oligarquia, para mandar na Bahia, para dar esporro, para constranger, para intimidar. As pessoas não querem mais isso, as pessoas preferem uma relação mais horizontal, uma relação em que o governador se coloca à disposição, inclusive para fazer relação de amizade pessoal com os prefeitos, que sente a dor de quem está administrando o município, que está o tempo todo colado, ligando, procurando saber, atendendo. Então, eu criei essa relação muito próxima com os prefeitos e prefeitas e com a população. Então, graças a Deus, isso é muito sólido e eu digo assim, o meu partido é a Bahia, meu partido são os baianos e dessa aliança eu não abro mão de defender a Bahia em qualquer circunstância. Eu não abro mão de defender os baianos em nenhuma circunstância. Não tem interesse partidário, não tem interesse de negociações políticas, interesse nacional do partido que me faça abrir mão da defesa da Bahia. E por isso só fica a tristeza e a lembrança de um episódio, mas a vida é cheia disso, né? A história da humanidade, desde a época bíblica, tem esses episódios, então vamos seguir em frente, olhar para frente, e eu fico feliz porque eu tenho feito muita agenda no interior. Essa semana foi que eu tirei mais para estar concentrado aqui, atendendo as demandas aí dos deputados na articulação, porque é a última semana de filiação partidária,
mas já a partir de sexta-feira nós voltaremos para o interior, estarei em Brejões na sexta-feira, e no ritmo de estar todos os dias no interior, aí, eu quero agradecer muito o povo da Bahia, Mário, onde eu passo é um calor humano, um carinho enorme, e eu tenho me emocionado muito, Mário, porque nós estamos realizando, por exemplo, feiras de saúde no interior, e eu ouvi durante essas 2 últimas feiras em Jequié, em Vitória da Conquista, eu andei lá no meio da feira, conversando com as mulheres que estavam sendo atendidas, eu ouvi a frase que eu cresci ouvindo as pessoas lá na favela dizerem a minha mãe. Isso me emocionou muito. Eu andei lá em Conquista e as mulheres diziam: governador, o senhor é um ser humano extraordinário. Obrigado por cuidar da gente. Obrigado por cuidar das mulheres. Obrigado por ser esse ser humano que você é. Então, isso, Mário, não tem preço. Eu digo assim, na minha existência, eu me sinto completamente realizado na minha existência aqui na Terra, porque era essa frase, Mário, que eu mais ouvia na minha infância e na minha adolescência, as pessoas se dirigirem à minha mãe. Quando ajudava as crianças, quando ajudava os idosos, as pessoas chegavam lá em casa com ela para agradecer e dizer: Dona Luzia, obrigado por cuidar da gente, obrigado por cuidar de meu filho, obrigado por cuidar de minha mãe. Então, quando eu vi isso em Conquista, na feira, isso me emocionou muito. E essa semana eu fui em Gandu, e quero agradecer aqui ao prefeito Léo, e a turma lá fez um monte de camisa com a frase: obrigado por cuidar da gente. Então, eu diria que o meu governo, a minha memória, eu carregarei com esse lema. É um governo que cuida das pessoas, que faz de tudo, de absolutamente tudo para cuidar das pessoas. E eu diria, Mário, que chama mais atenção, é evidente, da população, obras grandiosas, como metrô, VLT, estrada, isso chama mais atenção. Mas eu diria que a marca e a memória que eu vou carregar são os investimentos que eu fiz na saúde e os investimentos que eu fiz na educação, porque esses 2 investimentos simbolizam a expressão cuidar. A saúde cuida de manter a gente vivo e em plena atividade, e a educação cuida de transformar a nossa vida, cuida do futuro nosso, do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, esses 2 investimentos eu acho que expressam mais a palavra cuidar e expressam mais o meu sentimento de governar. É isso que nós vamos conversar com o povo da Bahia. E pode crer, Mário, eu não sei, pedir a ele para ir, eu não sei quando é que você começa a entrevistar os candidatos aí a governador, a senador, mas a Bahia vai conhecer Jerônimo. Pense numa alma do bem, pense numa pessoa do bem. E algumas pessoas que conhecem ele estão dizendo: ele é o novo Rui. É o novo Rui não porque necessariamente parece fisicamente, porque tem mais ou menos a mesma estatura e porque tem também uma origem social. Ele nasceu numa família rural lá de Aiquara e ralou na vida, estudou escola pública para chegar onde chegou. Então, ele sabe a importância da escola pública para as pessoas pobres. Mas mais do que isso, Mário, as pessoas dizem que ele é o novo Rui, que você acabou de dizer aí que alguém deu uma entrevista e disse: não, porque ele não gosta da política. Não, eu gosto da política. Só que eu entendo política diferente deles. Aliás, Rui, esse alguém foi novo, mas tem aquele alguém que eu sempre brinco com você. Ô, Mário, porque para essa gente das oligarquias, essa gente que nasce em berço de ouro, Mário, fazer política é fazer trama, é tramar nos bastidores, é fazer negociações, é favorecer empresas, favorecer negócios, é aumentar seu patrimônio, é fazer negociar, fazer artimanha política. Para eles, fazer política é isso. Então, isso eu não aprendi com minha mãe, eu não aprendi com minha família, eu nasci numa favela, eu não sei fazer essa política, não gosto dessa política. A política, para mim, é cuidar das pessoas. Então, eu adoro fazer a política de estar no meio da rua, conversando com as pessoas, de ouvindo as necessidades, de resolver. Quando eu vou no interior, eu vou num lugar e as pessoas me pedem alguma coisa, aquilo não sai da minha cabeça quando eu chego
no gabinete, ou na mesma hora eu já passo a mensagem para o secretário mandando tomar providência. Então, isso para mim é fazer política. E por isso, graças a Deus, eu tenho essa relação muito forte com as pessoas. Aprendi com minha mãe a falar olhando no olho das pessoas, então criei essa relação com o povo baiano, com o povo da Bahia. Então, eles têm razão. De fato, dessa política eu não gosto, não. A política de você... Uma última pergunta. Deixa eu fazer com alguém na última hora virar as costas, isso para mim não é política, não, Mário. Isso para mim é outra coisa. A política para mim é da seriedade, é olho no olho, é do compromisso, é da lealdade, é da gratidão. Isso para mim é política. O ser humano é da alma do ser humano, entendeu? Eu sei que na história da humanidade tem tudo, mas para mim fazer política é ser leal, é ser grato, é andar e responder o mais rápido possível às necessidades do povo, é estar junto do povo na hora do sufoco, como na enchente. Eu fui para lá, passei todos os dias no interior, nem voltei para casa, fiquei no interior de uma cidade para outra, andando de carro de um lugar para o outro. Então, isso é fazer política, na minha opinião. Mas eu aceito a opinião daqueles que acham que fazer política é do jeito que eles sempre fizeram. Graças a Deus, o meu jeito, o povo gostou, está aprovando, e eu vou continuar desse jeito e não vou aprender a política deles, não. E Jerônimo, as pessoas dizem, é o novo Rui, porque ele também é do mesmo jeito, viu? Ele até sorri mais do que eu, ele é até mais sorridente do que eu, mas ele é do mesmo jeito. Penso uma alma do bem, penso uma pessoa, alma do bem. Ele nunca tramou, nunca pediu para ser candidato, nunca articulou para ser candidato. Nunca ninguém me chegou e disse, olha, Jerônimo está articulando aí, está falando de ser candidato. Nunca, ninguém nunca falou disso. Então, penso na alma do bem e eu vou fazer essa caminhada com ele, porque eu tenho convicção da alma que é esse ser humano. Eu aposto muito, viu, Mário? Os partidos são importantes, mas eu acredito mais na alma das pessoas, na índole das pessoas, no caráter das pessoas, do que nos partidos. Confesso, eu acredito muito na figura, na alma desse ser humano chamado Jerônimo, e um jovem, e pode escrever, como muitos me dizem, você surpreendeu a Bahia. Vocês podem ter certeza que esse jovem de Aiquara, de Jiquié, vai surpreender a Bahia. Ontem, Geraldo Júnior foi reeleito presidente da Câmara Municipal. Eu recebo a notícia aqui agora que a cúpula da prefeitura promete judicializar a eleição que reelegeu Geraldo. Ao mesmo tempo, se fala aí toda hora que ele poderia ser o candidato a vice na chapa de Jerônimo. Você pode falar alguma coisa sobre isso? O Mário, o Geraldo, eu tenho com ele, inclusive, uma relação pessoal, porque ele é presidente da Câmara, eu já fui vereador, já fiz algumas visitas a ele, a gente periodicamente se fala ao telefone ou pessoalmente. É um jovem trabalhador, é um jovem que tem desejo aí de realizar pelo seu povo, e eu diria que é um excelente nome, viu? Porque o Jerônimo, que é de Aiquara, é de Jiquié, do interior da Bahia, e Geraldo, que é presidente da Câmara de Salvador, acho que seria um excelente casamento, né? Ter alguém do interior da Bahia, de Jiquié, de Aiquara, e alguém de Salvador. Então, um jovem talentoso. Ontem eu até liguei para ele para parabenizar a eleição e parabenizar, inclusive, pelo placar elástico, né? Eu não entendo como alguém pode querer judicializar, eu acho que foi 35 votos, né, a favor, ou seja, não há dúvida sobre a esmagadora preferência da Câmara pela sua reeleição, né? E é surpreendente. Eu confesso que eu liguei para ele para parabenizar pela... A Câmara, eu acho que hoje são 42, né, ou 43 vereadores, ele teve 35 votos, então uma esmagadora maioria. Eu não entendo porque a cúpula da prefeitura, o que o executivo vai judicializar a eleição do parlamento, não entendi bem isso. Mas é um nome que com certeza conhece muito Salvador,
conhece todos os bairros, toda a comunidade de Salvador e seria um bom casamento para fazer essa boa dobradinha aí com Jerônimo. Vamos ver se ao longo do dia de hoje a gente tem essa novidade aí, Mário. Você acha que Lula amanhã anuncia a chapa completa? Seria uma boa, né? Ter a chapa completa, os 3 nomes lá amanhã com o presidente. Se depender de minha opinião e de meu esforço, nós teremos sim o governador, o senador e o vice amanhã ao lado do Lula, para ter essa foto aí emblemática de quem vai ajudar o Brasil, de quem vai ajudar a Bahia, juntos de mãos dadas aí. E chegou a vez, eu diria, do povo que pisa no chão que o povo pisa, Mário. Eu acredito muito nisso, viu, Mário? Minha mãe dizia assim, a cabeça do ser humano pensa e age e toma decisão por onde seus pés pisam ou pisaram. Eu acredito muito nessa frase que minha mãe dizia. Aqueles que vêm de baixo, aqueles que sentem a dor do povo, que conhecem as necessidades, quem nasce na periferia de Salvador, quem nasce numa cidade pequenininha como Maiquara, nasce na zona rural, estudou a vida toda em escola pública, ele sabe a dor do povo, ele sabe a necessidade, sabe a importância. Porque, Mário, antes de você encerrar, deixa eu falar de algo que me emocionou nas últimas semanas, me emocionou muito. Eu recebi no Papo Correria, que é um programa que tem quase a sua audiência, eu ainda chego lá. Ainda chego lá. Terça-feira de noite eu faço esse programa e eu recebi, Mário, lá um jovem, filho de um agricultor, de um casal de agricultor da zona rural, que passou em medicina. Esse vídeo até viralizou, ele sai correndo na zona rural para abraçar o pai, que ele tinha passado em medicina na Universidade Federal. E eu chamei ele, foi ele, o pai e a mãe para lá. E eu confesso, foi um chororô, ele chorou, o pai chorou, a mãe chorou todo mundo, eu chorei, porque é uma história tão bonita de quem se supera na vida, né? E o povo baiano é assim, tem garra, é lutador, e busca superação à adversidade. O homem do sertão, o cara da favela, do morro. E o pai dele falou assim, Mário, eu perguntei, e o senhor, como foi o senhor criando ele desde pequenininho? O senhor tinha convicção que ele ia ser médico? E ele me disse, governador, eu não sei fazer outra coisa na vida senão trabalhar no cabo de enxada. Nunca fiz nada na vida, não sei isso. E eu nunca deixei meu filho deixar de estudar para pegar no cabo de enxada. Quando ele queria me ajudar, eu dizia, não, você vai sentar lá e vai estudar, você vai ler o livro, você vai estudar, porque eu quero lhe ver formado. Eu quero estar vivo para lhe ver formado. E eu perguntei a ele, você sentava com ele para acompanhar os estudos dele, para ajudar? Ele, não, doutor, não, porque eu mal sei assinar meu nome. E a mãe dele também. Então, e ele dizia, eu perguntei, você tem orgulho? E ele encheu os olhos de lágrimas e disse assim, valeu a pena, governador. Eu me sinto realizado na vida. No meu cabo de enxada, eu vou ver meu filho formar em medicina. Então, eu acredito nessas pessoas, acredito nessa superação. E eu perguntei a ele, Mário, como foi que você resolveu fazer medicina? Ele disse, governador, minha avó estava muito doente, não tinha quem cuidasse dela, e eu passei a cuidar de minha avó. A gente mora numa casinha bem pobre, e eu passei a cuidar dela, a ser quase que um enfermeiro, um médico, tudo dela, fazia curativo, cuidava dela todos os dias. E ali eu fui me descobrindo que eu tinha jeito para cuidar das pessoas. E eu resolvi, então, fazer medicina. E estudei e passei. Então, eu acredito muito nisso, nessas pessoas que vêm de baixo, sentem a dor do próximo e se superam. Então, eu acho que isso é o que funciona na vida, quando você age com a alma, com o coração e buscando se realizar e superar. Acho que e essa marca e essa relação, eu acho que o povo da Bahia, graças a Deus, o meu sentimento é que o povo vai absorvendo isso
que o povo precisa é oportunidade para estudar, oportunidade para trabalhar, oportunidade para ser alguém na vida, e de alguém que lhe estenda a mão, de alguém que não negue a oportunidade, que não diga que defende o pobre e lá nega que o negro, que quem estudou escola pública vá para a Universidade Federal, que tem gente que esconde isso, que o seu partido, que ele próprio votou contra que os pobres tivessem acesso à universidade. As pessoas, inclusive a política, é cheia de gente dissimulada, que faz uma coisa e na hora da eleição diz outra ao povo. Mas eu acho que o povo, graças a Deus, está aprendendo com o tempo e nós teremos mais clareza na eleição da política e com certeza nós teremos mais gente fazendo menos aquela política que o povo chama de política e fazendo mais o cuidar de gente. É isso que eu espero. Mas, Mário, eu estou com saudade. Eu quero que você volte aqui na próxima... Eu quero lhe convidar aqui para um jantar, para a gente bater um papo aí, e lhe convidar na próxima inauguração de uma unidade de saúde de um hospital nosso. Eu quero que você vá. Você está me devendo esse convite. Eu vou, sim. Conhecer a qualidade do que nós estamos fazendo. É o que, toda vez que vem alguém de fora aqui, outro dia eu me pediu uma audiência, um investidor desse aí, que comprou alguns hospitais na Bahia, particulares, e eu, na audiência, eu digo, você aceita um convite meu? Ele disse, o que é? Você conhecer um hospital e uma policlínica nossa? Ele disse, eu aceito, governador. O investidor, ele veio de São Paulo, e ele foi no Hospital Couto Maia, que nós inauguramos, e foi numa policlínica. Aí, de noite, eu tinha chamado ele para jantar. Quando ele chegou aqui, ele disse, governador, deixa eu lhe dizer uma coisa, o senhor precisa bater mais bumbo do que você está fazendo. Vocês não divulgam de forma... Que André não me ouça, vocês não divulgam de forma adequada o que vocês estão fazendo. Eu não conheço, nem em São Paulo, unidades públicas, seja de policlínica, seja de hospital, com a qualidade do que vocês estão fazendo na Bahia. Então, o que eu vi ali de equipamentos, de instalações, não deve nada a nenhum hospital particular de São Paulo. Os equipamentos são iguaizinhos aos hospitais nossos. E eu disse a ele, esse é o padrão que nós estamos construindo nossas unidades de saúde. E ele dizia, isso vocês precisam divulgar. Então, isso é que me enche de orgulho, Mário. Eu quero lhe ter na próxima inauguração de unidade de saúde. Viu? Certeza. Será um prazer. Grande abraço, Rui. Um abraço, Mário.